aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série sobre depressão. Já no período clássico da Grécia, começa a surgir novas perspectivas de compreensão sobre a melancolia. Um exemplo é o surgimento das abordagens médicas, principalmente com Hipócrates, que é reconhecido como o pai da medicina. Hipócrates tratou nas suas obras, nas suas pesquisas, a melancolia. Porém, foi a primeira vez que a melancolia foi tratada como uma perspectiva de um problema de saúde. Para Hipócrates, era um problema de um conflito entre o jogo dos elementos de equilíbrio e desequilíbrio que ordena a natureza humana. Por querendo ou não, a medicina, a perspectiva de pesquisa de Hipócrates, sofreu influência da filosofia pré-socrática, que tinha como problema, como perspectiva de compreensão do mundo, a filosofia da natureza, a filosofia da physis, que buscava a questão de compreender os elementos, ou o elemento primordial, fazendo uso da faculdade racional, do logos, que é a filosofia da natureza. É o primeiro momento em que há uma tentativa de afastamento da perspectiva teogônica, da visão religiosa de explicação do universo. Passa-se desse momento para a questão da filosofia da physis, porém movida por uma cosmologia, uma compreensão do universo através do logos, através da racionalidade. Os elementos iniciais, os problemas iniciais que eles estudavam para compreender o mundo e as coisas que nele há, era utilizado, tinha como fonte básica sempre os elementos presentes na natureza. Então, Hipócrates, influenciado por essa filosofia, ele cria a questão da teoria dos humores, para explicar a questão da bilis, porque segundo o Hipócrates, o ser humano é movido por 4 humores, que é o humor, o sangue, o primeiro humor, a bilis negras e a bilis amarela. E a quarta é a linfa, que são o quarto humor. O quarto humor é o linfa. Então, nessa teoria, segundo Hipócrates, é a questão do jogo dos elementos, do funcionamento do corpo humano, que ordena a vida humana, que é o humor do sangue, da bilis negras, da bilis amarela e a linfa, que interfere, segundo ele, na questão dos comportamentos humanos. E a questão do quadro melancólico está relacionado, segundo o Hipócrates, com a bilis negra, que está se localizado, segundo os estudos antigos, no baço. Então é isso, a teoria dos humores, que vem para explicar a questão da melancolia, que a melancolia, segundo o Hipócrates, está relacionada à bilis negra, que interfere na questão do comportamento humano. Também no período clássico da Grécia Antiga, surge já também com Aristóteles uma das explicações sobre a questão da melancolia, que é a questão da teoria da excepcionalidade, como foi citado no vídeo anterior, em que fala que a melancolia é algo típico das pessoas com mentalidade, com compreensão racional elevada, um desenvolvimento cognitivo elevado, pessoas de grande capacidade de trabalhar, ou de funções altíssimas na ciência, na poesia, na literatura, na filosofia, são pessoas dotadas de capacidade intelectual elevada. E essas pessoas, por natureza, acabam demonstrando algum quadro depressivo. Então, é isso. Para Aristóteles, é um problema que surge geralmente em pessoas de nível cognitivo elevado. Já na Idade Média, no período da Idade Média, surgem algumas concepções sobre a melancolia relacionadas aos estudos dos árabes. Os estudiosos da medicina árabe, eles resgatam a teoria de Hipócrates, eles utilizam, melhor falando, a teoria de Hipócrates dos humores, e agregam alguns fatores da astronomia, que é a questão do estudo de Saturno, do astro Saturno, e falam que a perspectiva dos humores, das mudanças de comportamento, do quadro melancólico, está alguma coisa relacionada à influência do astro Saturno. Como eu falei no início, cada campo de estudo, cada profissional que se dispuseram a estudar quadro melancólico, ele é influenciado pela sua sociedade, pela religião, pela perspectiva de compreensão do mundo, do período no qual ele está vivendo. No caso dos árabes, eles eram bastante influenciados, eles tinham um grande conhecimento da questão dos estudos dos astros. E, querendo ou não, a partir do momento em que eles se dispõem à pesquisa científica, médica, eles acabam utilizando métodos e linguagem e termos
relacionado à sua perspectiva de cultura e de conhecimento e vinculando a sua compreensão de mundo sobre determinado problema. E com isso, pegaram a teoria de Hipócrates e utilizaram, né, os seus conhecimentos sobre os astros para tentar melhorar essa teoria sobre a compreensão desses comportamentos de loucura, de perca da sanidade de algumas pessoas, ou de entristecimento, de clausulamento, por que essas pessoas manifestam esses comportamentos. E eles utilizaram o que eles tinham para melhorar suas teorias e melhor compreender. Isso no século 9, 10, 11, 12, os árabes utilizaram muito a teoria de Hipócrates e também foram influenciados e usaram a teoria também de Aristóteles. A teoria de Aristóteles, deixar bem claro, aparece num livro ou num texto chamado Problema 30, em que ele trata a questão da melancolia, tratando sobre a questão desse equilíbrio e desequilíbrio, dos excessos e das sobreposições dos jogos de equilíbrio e desequilíbrio que ordena a natureza humana. Porém, é uma perspectiva bastante diferente um pouco da Hipócrates, que ele não apresenta como um problema de saúde, mas sim como uma questão de uma desordem entre os elementos que compõem a estrutura humana e, portanto, que interfere na perspectiva comportamental desses sujeitos excepcionais, como ele chama, esses sujeitos de grandes compreensão de mundo. Já no período da Renascença, um filósofo, um cientista, um médico, um astrólogo, chamado Marcílio Finícius, escreve um tratado em que ele traz a teoria que envolve 4 perspectivas. A perspectiva aristotélica, a perspectiva de Hipócrates e também a perspectiva platônica e a perspectiva dos árabes para explicar a questão da melancolia. Para ele via a melancolia como era algo bastante perturbador no homem, porém de grande valia para as pessoas com capacidade, para as pessoas de ciência. Ou seja, a pessoa que vivencia o quadro melancólico, ele tinha uma facilidade, segundo a compreensão dele, a se desenvolver ou fazer grandes feitos na perspectiva científica na área do conhecimento, segundo a visão de Marcílio Finícius. Tanto na Idade Média, como na Renascença, no período da ciência moderna, o surgimento das ciências modernas, que surgem os novos métodos de compreensão sobre o universo, a natureza, com o desenvolvimento do método descartiano, da perspectiva das teorias metodológicas da compreensão sobre o universo, sobre as leis da natureza, com Newton, com Galileu. A perspectiva de compreensão do sujeito em sofrimento emocional é aquele que perde as suas faculdades totais ou moderadas, ele é clausulado. Ele é a pessoa que são colocados nos quartos das casas, ele é colocado fora da sociedade. Ele é retirado da sociedade e colocado no interior das casas ou nos porões e é privado de sua liberdade de sair no vínculo social, principalmente aqueles que perdem a sua faculdade, chamados loucos. Só a partir do século XIX que vai mudar esse cenário. Porém, vou falar sobre a questão do tratamento das pessoas com um quadro emocional grave e que a gente vai ver só no próximo vídeo. Gente, eu quero agradecer pela atenção de vocês e nos vemos na próxima oportunidade. Um grande abraço.